deixar armazenadinho. Vou compartilhar esses vídeos com vocês, tá, pessoal? Caso vocês precisem repassar alguma coisa. E eu só preciso configurar porque talvez ele fique muito pesado. Eu vou tentar jogar no YouTube e aí eu envio o link para vocês, né? Eu acho que se eu enviar numa pasta no Drive vai ficar muito pesadinho. Beleza? Gente, algumas questões práticas antes da gente começar a nossa aula. Eu tô planejando no dia 9 de setembro, no dia 9, especificamente o dia 9, a gente fazer a nossa revisão, certo? Porque o conteúdo dessa primeira prova ah, serão os dualismos e os materialismos, né? Hoje nós iniciamos nosso último materialismo, né? A nossa última posição materialista e já é o nosso último conteúdo para a nossa avaliação. Nós temos aí um bom diálogo, né, entre as teorias, entre as posições argumentativas, e creio que seja o suficiente, né, para vocês realizarem a provinha de vocês. Só lembrando, tá, gente? Vocês podem consultar nessa prova, vocês podem consultar os textos que eu enviei para vocês, as anotações. É sempre bom que vocês anotem, porque às vezes vocês utilizam exemplos ou algum insight que vocês têm da compreensão de vocês durante as aulas. Então é sempre bom utilizar tudo que vocês têm. É claro, a nossa prova ela será dissertativa. E aí, a única atividade que nós faremos com questões objetivas será nosso trabalho valendo 3 pontos, tá? Então, eu acredito que até o dia 9 eu vou mandar para vocês atividade valendo 3 pontos. E essa atividade eu geralmente faço questões objetivas, tá? É mais um conjunto de questões. Em vez de ser um trabalhinho extenso, eu costumo substituir esse trabalho valendo 3 pontos por uma atividade, por questões, né? Por alguma atividadezinha. E aí, essa atividade ela se repete lá na prova multidisciplinar, lá no final do segundo bimestre. Belezinha, moçada? Então, dia 9, se vocês quiserem anotar aí, dia 9 será a nossa revisão. E aí, no dia 13. Ô, pastor, desculpa. Nós estamos aqui no computador do Guilherme, tá? Oh, O beleza. Jean e o Guilherme, desculpa, os dois estão presentes. Não, tranquilo, tranquilo. O Júlio, o Julião tá aí. O Julião está presente. Dia 9, então, deixa eu só colocar aqui, pessoal. Dia 9 do 9, revisão. Aí o dia 13 que vai ser na sexta-feira, eu, eu libero vocês para vocês estudarem e para vocês realizarem um trabalhinho, né? Aí vocês têm um tempo para vocês realizarem um trabalhinho de vocês. Todo mundo concorda, gente? Pode ser dessa forma? Revisão dia 9? Pode ser, professor. Ah, perfeito. Revisão. Aqui, ó. Deixa anotadinho aqui. Então, segunda-feira, dia 2 e sexta, dia 6, a gente vai terminar então ah, é, pelo menos os conteúdos que nós vimos até agora. Creio que seja o suficiente, porque se eu colocar, por exemplo, mais outro conteúdo, talvez seja muita coisa para agora. Eu quero que vocês, por exemplo, nessa avaliação, que vocês reconstruam argumentativamente essas posições. E quando eu digo para vocês reconstruírem argumentativamente, gente, é para vocês realizarem uma redação é, não exatamente ipsis literis daquilo que vocês estão lendo. Vocês vão utilizar os termos de vocês para vocês explicarem, né, e darem exemplos também de como que cada posição se mostra e quais são os argumentos que são a favor delas e contra elas, né, quais são os argumentos que entram em favor à tese e apresentar também as objeções à tese. E aí seria interessante que ao final dessa prova, na parte final, até o Julião está até acostumado com esse formato já, vocês apresentassem qual a posição que vocês consideram a mais completa, aquele que vocês concordam mais, certo? E aí eu queria que seria interessante que vocês argumentassem a partir dos pontos que nós vimos, né? O que eu quero dizer? Se vocês identificam alguma posição que vocês preferem, né, que vocês consideram mais completinha, e argumentam utilizando todo o escopo conceitual que nós estudamos.
É, professor, mas eu não posso utilizar elementos de fora? Seria interessante vocês defenderem a posição de vocês com aquilo que nós já temos na disciplina, para não trazer nada de fora, assim, sabe? Para não trazer mais elementos que dentro da nossa disciplina não foi tratado, né? Mas fiquem tranquilos. Se vocês sentirem vontade em apontar, né, qual posição vocês se sentiram mais propensos a defender, aí vocês colocam lá no fim da avaliação de vocês. Vocês defendem ali quais são os pontos que fazem mais sentido para vocês, certo? Ah, professor, não concordo com nenhuma. Né? Pode ser também. Vocês podem colocar Você pode apontar fraquezas, podem apontar forças, mas seria interessante, né? Uma um certo posicionamento, mas não que vocês vão abraçar nenhuma posição nesse sentido, mas qual aquela que você sente mais proximidade. Apenas isso, né? Porque a avaliação vai ser a reconstrução argumentativa dessas posições, o que cada uma compreende, qual é a força de cada uma, qual é a fraqueza de cada uma, e aí vocês expõem isso de uma forma bastante clara, certo? Como que isso funciona na avaliação, gente? Toda vez que vocês vão começar a escrever na avaliação de vocês, faça uma introdução, tá? Por exemplo, é, durante as discussões, as principais posições da filosofia da mente são tal, tal, tal e tal. E o caminho que iremos estabelecer para apresentar será esse, 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 esse. E aí no outro parágrafo vocês já começam a apresentar as posições. É sempre importante que vocês introduzam, né? Façam um mapinha de como será a exposição de vocês e aí vocês concluem, né? Vocês fecham depois com o último parágrafo, como se fosse uma espécie de artigo, né? Para você já não ir de cara na avaliação dizendo, o dualismo de substância é isso, o dualismo de propriedade é isso. Faça uma introdução primeiro, assim, as posições são essas, os caminhos que iremos tomar para apresentar elas são esse, tá? Aí para vocês já se acostumarem a introduzir o texto de vocês, é, expor os argumentos e fechar toda essa exposição que vocês fizeram, né? Beleza, gente? Alguma dúvida? Ficou mais ou menos claro como vai funcionar a avaliação? Tô tranquilo, professor. Obrigado. Opa, beleza. Gente, vamos retomar então. Tô gravando? Tô gravando. Vamos retomar então é, alguns pontos que faltaram na aula anterior, porque nós passamos, né? Nós estávamos discutindo as objeções à teoria da identidade. Quais teorias nós vimos até agora? Nós vimos os dualismos, né? Nós vimos o dualismo de substância, nós vimos o dualismo de propriedade, e nós vamos finalizar hoje o dualismo de identidade e começar o dualismo eliminativista, né? Ou eliminacionista. E dentre os argumentos que nós estávamos vendo, né, que são as objeções ao materialismo de identidade, nós vimos o argumento da introspecção, isso é um argumento que se repete, né, é o argumento da introspecção, que estava lá no dualismo de propriedade também, o dualismo do erro categorial, o dualismo, ou melhor, desculpa, a gente está falando errado. O argumento da introspecção, o primeiro argumento. O segundo argumento seria o argumento do erro categorial. O terceiro argumento eu chamei, né, de forma informal, de introspecção 2.0, que é aquele exagero argumentativo que a gente estava discutindo na última aula, mas que faz sentido dentro das teses materialistas, né? E o último argumento que faltou a gente falar é o argumento dos qualia, né? Hoje a gente vai ver um experimento de pensamento muito clássico, assim, clássico da filosofia da mente, né? E a gente vai fechar com ele e vamos iniciar então o materialismo reducionista. O ponto dessa aula, quando nós chegarmos no início do materialismo reducionista, ele vai ser sobre a chamada psicologia popular. Está aqui no chat, tá? Psicologia popular. Nos materiais de língua inglesa, nos materiais, por exemplo, dos artigos de língua inglesa, das universidades americanas inglesas, assim, o pessoal da filosofia analítica, eles chamam de folk psychology, né? Psicologia popular é a tradução que a gente faz, né, de folk psychology. O que seria psicologia popular ou folk psychology? São aqueles termos, aquelas crenças, aquela forma que a gente lida
com o que a gente está chamando de mental, né? São os termos que a gente utiliza, são os termos que o senso comum utiliza para se referenciar ao mental e aos processos mentais e à mente em si. Perdão. Então, a psicologia popular, digamos assim, é meio que considerando. Eu não quero estabelecer um sinônimo entre psicologia popular e senso comum, porque eles têm algumas distinções, né? Eu vou ler o início do capítulo com vocês, e a gente vai identificar o que seria psicologia popular, certo? É que é o popular no sentido de que como é a maneira que nós, né, no cotidiano, na vida habitual, nos referimos ao mental. Por exemplo, a nós podemos nos referenciar ao aspecto mental como as propriedades do espírito. Quando estou sobre uma situação desagradável, eu posso me referir isso às dores do meu espírito. Eu sinto isso, eu elaboro, eu concebo isso na minha mente, no meu espírito, na minha alma. Como posso dizer? A maneira que nós, né, nos referenciamos utilizando termos que estão dentro do campo do mental, do espiritual, da psique, digamos assim, né? E isso, segundo os filósofos analíticos e os neurocientistas, se a gente parar para pensar, eles chamam isso de psicologia popular, né? É a maneira que nós, no âmbito popular, nos referimos aos aspectos mentais, certo? E isso é o chamado folk psychology, que é o folk ligado ao popularesco, né? E como que a psicologia está dentro desse campo popularesco, né? A gente vai ver hoje então como que isso se mostra na filosofia da mente, e isso vai estabelecer um diálogo também com a psicologia, com a área da psicologia, certo? Beleza, mas antes de chegar, só para retomar o ponto dessa aula, o principal ponto da aula de hoje é quais são as características desse folk psychology, né, dessa psicologia popular, e como que o materialista eliminativista ele quer eliminar alguns termos da psicologia popular, ele quer se livrar, digamos assim. Se lá no materialismo de identidade a gente percebeu que os termos que nós utilizamos para nos referirmos ao mental, eles podem ser conservados, mas o materialista de identidade ele diz que todas essas terminologias que nós usamos para nos referirmos ao mental, eles são idênticos ao corpo, idênticos ao cerebral, idênticos à neurociência, aos termos da neurociência. O materialista de identidade está falando o seguinte: é, queremos continuar usando esses termos? Tudo bem. Esses termos, porém, eles são idênticos à neurociência. Agora, o materialista eliminativista, ele fala o seguinte: não, agora já chegamos ao ponto de não precisarmos mais utilizar esses termos. Esses termos demasiadamente, né, abstratos, demasiadamente cognitivistas demais, né? Nós já podemos ficar com aquilo que é físico, com aquilo que é material, com aquilo que é concreto. Então ele faz uma redução, ou redução não, ele elimina certos termos da linguagem ou elimina certas crenças e valores, digamos assim, que não têm referência no mundo material, que não têm referência no mundo verificacional, digamos assim, né? no âmbito da verificação. Porque nós utilizamos termos na nossa linguagem para se referir à mente que não têm evidência empírica. Logo, o materialista eliminativista, ele elimina toda essa carga que não pode ser verificada e fica somente com aquilo que pode ser verificado, né? O comentador que estamos utilizando aqui é o Paul Churchland. E essa é a posição do Paul Churchland, né? Mas, professor, isso não contamina a exposição que ele está fazendo? De forma alguma. Ele está, se vocês perceberam, ele está apresentando, né, ele apresentou os dualismos, né, o dualismo de substância, dualismo de propriedade, de maneira intelectual honesta, né? Mas os materiais que ele vem produzindo, né, ele e a esposa dele, né, a Patricia Churchland, eles são materialistas eliminativistas, mas é claro, como isso é um livro que apresenta as principais teses da filosofia da mente dentro da filosofia acadêmica,
a gente pode até pensar, poxa vida, será que ele não vai puxar sardinha pro lado dele? De forma alguma, ele está apresentando uma honestidade intelectual em apresentar também as fraquezas e as forças de cada argumento, certo? Por isso que eu achei bastante interessante, né? Cada capítulo, se vocês percebem, ao final dele tem os argumentos a favor e os argumentos contra, né? A gente sempre separa em uma aula só para falar dos argumentos, né? A gente faz uma aula introduzindo a proposta, depois a gente pega uma aula só para falar dos argumentos. Eu achei isso bastante claro, ficou bem organizadinho assim. E vamos retomar os principais argumentos do materialismo de identidade, o anterior, lá da aula anterior, tá? Para isso eu preciso apresentar aqui. Não, deixa eu só retomar, não preciso apresentar agora não. Primeiro argumento, introspecção. O argumento estamos no campo das objeções ao materialismo de identidade. Quais são as objeções ou argumentos que vão contra o materialismo de identidade? O primeiro argumento é o argumento da introspecção. Como seria então o argumento da introspecção? Que quando o sujeito realiza uma leitura introspectiva, certo? Quando ele vai se referenciar, quando ele vai falar a respeito do seu âmbito introspectivo, ele sempre vai utilizar termos, ele sempre vai se referir a sentimentos, emoções, memórias, imaginação, representações, percepções, certo? Quando você vai falar do seu mundo interno, né? Quando você vai falar do seu mundo mental, você vai se expressar de uma forma a utilizar esses termos. Afecções, emoções, emoções, dores que dizem respeito ao seu âmbito emocional, ao seu âmbito espiritual, às representações que você tem na memória, na imaginação. E quando você faz isso, parece que esses termos que nós utilizamos, esses termos da linguagem, eles precisam ser conservados porque parece ser a maneira mais clara de você falar a respeito dessas coisas, certo? Mas o materialismo, né, não só o materialismo de identidade, mas os materialismos de uma forma geral, ele aponta que todas as vezes que você vai falar do mental, você está fazendo uma relação idêntica com o cerebral, certo? Porque no nosso âmbito cotidiano, no nosso âmbito habitual, no nosso âmbito do senso comum, quando a gente vai falar do âmbito mental, a gente utiliza todos esses termos, emoções, representações, imaginação, etc. E ninguém se referencia a isso como elementos neurofisiológicos, sinapses, ninguém utiliza esses termos no senso comum, certo? A gente reconhece que esses termos eles estão falando sobre fatos da nossa vida interna? Estão falando sobre fatos da nossa vida interna. Mas na hora que a gente vai falar sobre eles, a gente não utiliza esses mesmos termos científicos. Nós não utilizamos essa mesma carga teórica. Logo, uma objeção ao materialismo de identidade é você perceber que para falar do âmbito introspectivo, nós precisamos de uma outra carga conceitual, que é essa carga que fala sobre emoções, representações, imaginação, elementos que a gente utiliza termos como espiritual, como psique, né, nesse sentido, e parece que para falar do introspectivo nós precisamos falar dessa maneira, porque parece que o nosso hábito, nós nos acostumamos, né, a falar dessa forma. Parece que nós conseguimos entender melhor falando do introspectivo utilizando esses termos do que utilizar os termos das ciências naturais. Mas professor, não lembro quem falou isso na última aula, mas quando nós estamos utilizando esses termos do âmbito espiritual, do mental, digamos assim, não estamos querendo dizer a mesma coisa que o científico? Segundo o materialismo de identidade, sim. Mas na hora que você fala, né, sobre isso, na hora que eu falo, vocês falam sobre isso, a gente não, no momento que a gente fala sobre, não passa pela nossa cabeça toda essa carga conceitual das ciências naturais. Vocês estão entendendo? Gente, está ficando mais ou menos claro? Parece que quando a gente fala sobre o âmbito do mental, a gente está lidando com um campo que não necessariamente a gente fica pensando no âmbito cerebral, no âmbito neurocientífico, neurofisiológico, digamos assim. Logo, parece que é um argumento que meio que exige, um argumento que parece apontar para uma conservação de uma terminologia que separa o mental do corpóreo, né? Parece que é uma espécie de argumento que, pela linguagem, pela forma que falamos a respeito dela, parece que é um argumento que exige, né, uma separação entre o que é mental e o que é cerebral.
entre o que é, digamos assim, os processos mentais e os processos neurofisiológicos, que a neurociência explica, né? Uma hora a gente pode falar sobre o neurocientífico, mas existe um momento em que a gente pode falar deles enquanto mental. Então isso está muito ligado à introspecção. Então, por exemplo, vou ler o nome de alguém aqui, o Lucas. O Lucas, quando ele vai falar dos seus aspectos mentais, ele vai falar das memórias que ele tem, da imaginação, dos aspectos imaginativos que ele tem, dos sonhos que ele tem, dos elementos oníricos que ele tem, das dores espirituais que ele tem, certo? E quando o Lucas fala dessa forma, ele está utilizando um termo que parece que conserva esse âmbito do mental. Né? E no momento que o Lucas fala sobre as memórias que ele tem, os sonhos, os elementos oníricos que ele tem, das representações imaginativas que ele tem, no momento em que ele fala sobre essas coisas, é muito comum que durante esse processo não vai passar pela cabeça dele todos os elementos neurofisiológicos que acontecem com ele, certo? Então parece que é um argumento que quer conservar toda essa carga terminológica que fala a respeito do mental, certo? Então esse é o argumento da introspecção. Esse argumento da introspecção, ele não está somente aqui no materialismo de identidade, ele também vai estar lá no dualismo de propriedade. Então alguns argumentos eles acabam se repetindo, mas lá quando nós fizermos a nossa revisão vai ficar mais claro, tá? Perfeito, gente? O segundo argumento é o erro categorial e o terceiro argumento é a introspecção 2.0, né? O erro categorial e a introspecção 2.0 que eu coloquei aqui, eles dialogam, tá? Eles são próximos. Vocês lembram disso aqui, ó? Todos conseguem ver? Deixa eu só ampliar, não sei se eu consigo fazer exatamente. Deixa eu fixar aqui, fixar esse bloco. A minha imagem aumentou para vocês? Sim, Perfeito. Deixa eu só mostrar aqui um negócio para vocês. Vocês lembram dessa formulazinha aqui, ó? Vocês lembram? Eu coloquei no lembro, quadro? sim. Perfeito. Ela tá invertida. Não tá invertida não, né? Não, para nós aqui não. Perfeito. Pra mim tá. Só pra confirmar. Vocês não precisam decorar isso aqui, gente. Isso aqui não vai cair na prova. Vocês não precisam se preocupar com isso não. Mas isso aqui eu utilizo porque explica bem o que é o materialismo de identidade, tá? Vamos pensar o indivíduo X e o indivíduo Y. Se a gente está falando de identidade entre esses dois indivíduos, se a gente fala sobre identidade desses dois indivíduos, se esses dois indivíduos são idênticos, estamos falando de uma característica ou um conjunto de características que tanto um quanto o outro eles terão, certo? Ficou claro? Então, nesse sentido, vamos colocar aqui, né? Mente e cérebro. Eu podia falar mente e corpo, mas vamos colocar mente e cérebro, que é a situação do materialista de identidade, certo? Então, nós temos aqui um item que nós chamamos de mente, um item que chamamos de cérebro. E se podemos falar de uma identidade entre mente e cérebro, significa que estamos falando de uma característica ou um conjunto de características que tanto a mente quanto o cérebro elas têm em comum, certo? Se a mente e o cérebro elas são idênticas, se esses dois carinhas eles são idênticos, significam que eles têm a mesma característica ou as mesmas características. Nada falta, nada está faltando e nada está, digamos assim, nada excede. Então eles precisam ter exatamente as mesmas coisas para serem chamadas de idênticas, certo? Então, x e y serão idênticos se e somente se, esse símbolo aqui é de bicondicional, se e somente se existir uma característica ou um conjunto de características que tanto um quanto o outro eles têm, certo? Então vamos supor aqui, mente e cérebro, eles serão idênticos, né? Se eles têm um conjunto de características que tanto um quanto o outro compartilham. Vamos supor que esse conjunto de características, vamos supor que temos o conjunto de características, né, estabelecer ligações neuroquímicas, fazer ligações neurofisiológicas, estabelecer um processo de sinapse, ter um lugar específico no âmbito do cérebro, certo? Se estamos falando se esse conjunto de propriedades, né, ligações neurofisiológicas, se o cérebro, se o X aqui
eu estou chamando de cérebro. Se o X aqui apresenta as características de ligações neurofisiológicas, a mente vai apresentar ligações neurofisiológicas necessariamente, certo? Vamos pensar de outra forma. O conjunto de características, ligações neurofisiológicas. O cérebro tem as características de apresentar ligações neurofisiológicas, né? Então a memória, elas são ligações neurofisiológicas. Então você vai estabelecer um conjunto de identidade entre elas, certo? É por isso então que o argumento... Ficou claro, gente? Alguma dúvida quanto a isso? Posso passar? Então, o argumento, a objeção, né? A objeção que fala sobre da introspecção 2.0 do erro categorial diz que, né, colocar mente e corpo como idênticas, a objeção a esse argumento é que não, o materialista está cometendo um erro categorial, porque a categoria do cerebral e a categoria do mental não são idênticas, não são as mesmas categorias. O cara que está objetando, né, o materialista de identidade, ele está dizendo que o materialista está cometendo um erro categorial. Ele tá o cara que está apresentando a objeção, ele fala que o mental é uma categoria, o cerebral é uma outra categoria. E como que ele explica isso? Por isso que eu coloquei aquele argumento da introspecção 2.0. Vamos pegar aqui, foi com quem que eu falei isso? Foi com o João? Acho que foi com o João na aula anterior, né? Vamos supor, vou pegar aqui o Lucas novamente. Ó, vamos pensar, o Lucas ele vai se lembrar agora da nossa última aula, da sala lá que nós estivemos lá naquela sala do curso de Direito, lá, todo aquele andar bonitão do curso de Direito, né? Eu vou pedir para o Lucas, eu vou pedir para você ter a lembrança, né, da sala onde nós estávamos lá na nossa primeira aula, certo? No momento em que o Lucas vasculhar essa lembrança dele, né? No momento que ele vai lembrar de uma imagem, certo, Lucas? Ele vai lembrar de uma imagem do que é a sala, ele vai lembrar de eu lá na frente, né, da lousa falando sobre essas coisas. Sim. E aí, no momento que ele faz isso, como que o materialista de identidade vai falar sobre essas coisas, né? Bom, quando ele vasculha a mente dele para buscar essa lembrança, ele, segundo essa explicação, quando o Lucas ele vasculha a mente dele para identificar a lembrança da sala de aula, e a lembrança dele tem características neurofisiológicas, logo a lembrança dele tem características neurofisiológicas. Então, vamos supor, quando ele vasculha a memória dele, segundo o materialista de identidade, ele está vasculhando ligações neurofisiológicas. Não Mas parece estranho, porque quando você vai vasculhar sua mente em busca de uma memória, você parece que está buscando uma foto ou um vídeo. Né, para tentar fazer uma analogia bestinha. Você parece que busca um vídeo do momento, né, um arquivo do momento. Mas é uma analogia, a gente entende que é uma analogia. Né? E o materialista de identidade, né, ele vai falar o seguinte, beleza, né, você está falando dessa forma aí, mas o que você quer dizer exatamente é que você está indo em direção a um processo sináptico, né, cognitivo de ligações químicas neurofisiológicas. Mas aí que está. Se o argumento do materialista de identidade é dizer que mente é igual a cérebro, logo, quais são as últimas consequências desse argumento? Ele está dizendo que a memória é igual a cérebro, que a imaginação é igual a cérebro. Então, logo, a memória do Lucas, da nossa última aula, é igual a alguma coisa que acontece no cérebro dele. É igual a alguma parte do cérebro dele que tem isso. Né? Então, é a mesma coisa que ele vasculha num lugar específico do cérebro dele ou numa função específica no cérebro dele essa lembrança. Mas você não tem acesso, o Lucas não tem acesso a essa função específica no lugar específico quando ele vasculha isso, certo? Porque parece estranho dizer assim, parece estranho, bizarro falar dessa forma, certo? Mas o materialista de o argumento do materialista de identidade pressupõe essa conclusão, pressupõe essa consequência, né?
Porque não parece intuitivo, não parece simples, né? Ou melhor, não parece usual a gente pensar que quando estamos vasculhando memórias, estamos vasculhando partes do nosso cérebro. Pô, mas se o materialista de identidade está dizendo que mente é igual a cérebro, eu estou dizendo que, a minha memória é igual ao cérebro, igual uma parte ou uma função específica do cérebro, né? E alguém pode, um de vocês até, eu não lembro quem, né? Mas vocês podem até falar, mas professor, quando nós no momento em que nós realizamos uma ressonância magnética e mostramos, por exemplo, o que está acontecendo no nosso cérebro, vamos supor, o cérebro de alguém com a condição de depressão, frente a um cérebro, né, do lado de um cérebro de alguém que não tem depressão, não tem diferenças? A ressonância não mostra diferenças? Não aponta para como que a depressão no cérebro funciona? Sim, exatamente, ela está mostrando. Mas onde que está a diferença? É você dizer que para você entender essa situação, você precisa somente disso. Esse é o ponto que existem objeções em relação ao materialismo. Não está dizendo que o que está aparecendo na ressonância está errado. Não é que a pessoa que está apresentando a objeção está dizendo que o que está na ressonância magnética está errado. Não, está certo. Mas qual é o ponto de objeção? É defender que tudo que você precisa saber está ali. Tudo que você precisa saber está no cérebro. Não parece simples assim, certo? Se fosse simples assim, a ressonância magnética já daria todas as respostas possíveis para todos os nossos problemas. E não parece simples assim. Nós temos situações em que a ressonância, ou melhor, que a imagem do nosso cérebro, ou o caráter físico do nosso cérebro, não parece dizer tudo aquilo que a gente precisa saber. Não é à toa que existem análises do comportamento. Não é à toa que existem análises, outras abordagens da psicologia. Porque se nós pensa só, se tudo que a gente precisasse saber apareceria no nosso cérebro, não haveria diversas abordagens, deixariam de existir diversas abordagens de psicologia, certo? Se tudo aquilo que precisa saber já está no cérebro, muitas coisas desapareceriam. Ficou claro, gente, quais são as últimas consequências do argumento? Então, quando o Lucas vasculha a memória dele da nossa última aula, faz sentido, quando o Lucas fala, professor, eu lembro do senhor falando, a sala de aula tinha uma cor X nas paredes, né? Vocês colocaram lá o vídeo do Teixeirinha, eu lembro do momento que a gente colocou lá o vídeo do Teixeirinha, e é a memória que ele tem daquele dia. Ele não vai falar, eu estou realizando o processo sináptico X, estou realizando uma ligação química neurofisiológica que me faz acessar. Não faz sentido, ninguém fala dessa forma, né? Mas o argumento do materialista de identidade pressupõe que ele vai identificar exatamente isso no cérebro dele. Quando ele identifica a memória, né, na mente dele, ele identifica essa função e essa parte do cérebro dele, que parece meio estranho dizer dessa forma, certo? Vocês entenderam, gente, qual é o argumento da introspecção 2.0? Introspecção 2.0 é que seja, porque parece que quando você faz uma leitura introspectiva, é tão avançar, tão 2.0 que você consegue acessar a ligação específica da parte específica do cérebro. Mas o que acontece na vida real? O que acontece na vida cotidiana? Você fala assim, não, eu lembrei daquela cena. Agora, que eu acessei a função específica no lugar específico do meu cérebro, eu não sei. Você pergunta para sua avó, assim, vó, você lembra do que a senhora fez ontem? Ah, eu lembro. A senhora sabe o que está acontecendo no seu cérebro e nas suas funções? Não tenho a mínima ideia. Eu só sei que eu lembro. Fez sentido, gente? Essa é o argumento essas são as últimas consequências do materialismo de identidade. Se o materialista de identidade está defendendo que mente é igual a cérebro, logo, quando Lucas vai lembrar, ele está apontando, ele está apontando diretamente para a função e para a parte do cérebro dele. Por isso que é uma espécie de um argumento que exagera, mas é um argumento 2.0 da introspecção. É uma introspecção muito avançada. É uma leitura introspectiva tão fenomenal que, além de você identificar suas lembranças, sua imaginação, seus sonhos, você consegue identificar, inclusive, né, o que acontece no seu cérebro.
É tão intuitivo que você consegue identificar até o que está acontecendo aí dentro, mas não é assim que funciona, né? O melhor, não é assim que a gente percebe no cotidiano. Mas, professor, pelo amor de Deus, professor, nós temos os neurocientistas aí para explicar o que acontece? Não, tudo bem, eles estão aí para explicar o que acontece, mas esse argumento pressupõe essa radicalização. Tá? Não é que seja, mas o argumento pressupõe o argumento aponta para esse caminho, aponta para essa conclusão, né? E é uma possível objeção desse materialismo de identidade. Diz, se você defende que mente é igual a cérebro, as últimas consequências desse argumento é que tudo vai ser reduzido ao cérebro, às funções do cérebro, mas não é dessa forma que a gente pensa sobre essas coisas, certo? E o materialismo de identidade, ele reduz, né? Ele permite que nós utilizemos o termo mental, né? Porém, ele fala, tudo que você está falando do mental é idêntico a cerebral, né? Então ele deixa a gente usar essa linguagem. Mas essa é a grande objeção, né? Mesmo que nós falamos do mental se referenciando ao cerebral, no momento em que falamos do mental, não passa pela nossa cabeça o cerebral. Ou melhor, a gente nem considera o que acontece no cerebral, certo? Porque não é intuitivo, não é como... Parece que exige uma outra forma de falar sobre essas coisas. Exige uma outra forma de falar sobre essas coisas. E na exigência de falar de uma outra forma do mental, que existem, por exemplo, áreas como psicanálise, como fenomenologia, né? Porque parece que algumas coisas no âmbito do mental não podem ser reduzidas não podem ser tornadas idênticas ao cerebral. Ficou mais ou menos claro, gente? Vocês estão entendendo o caminho que a gente está fazendo? Dá um retorno aí para mim, dá um feedback. Sim, professor, tá dando para compreender. Ah, perfeito. Porque, né, mesmo que soe muito, muito radicalizado, é o que o argumento está trazendo. Por isso que existem as objeções, né? Não é que ele defende isso, é que as consequências desse argumento é essa, né? E aí o último argumento, então, nós vimos, né? A introspecção de uma forma bastante simples, né? Porque quando eu falo sobre as minhas emoções, quando eu falo sobre a minha memória e imaginação, parece que eu estou indo em direção a um campo que não ele exige uma outra maneira de falar. Quando eu falo de maneira introspectiva, eu não posso falar de maneira que as ciências naturais falam, né? Parece que eu não acesso informações que a neurociência me dá nesse sentido, certo? E outra coisa, isso é bastante importante. Eu quero que vocês prestem bem atenção em relação a isso. Quando aparece o argumento de introspecção, quando aparece essa objeção, quando fala sobre introspecção, seja a introspecção mais simples, seja a introspecção 2.0, é uma defesa da subjetividade. É uma defesa da subjetividade. Se vocês quiserem até anotar, seria até importante que vocês anotassem isso, tá? Quando nós estamos diante da objeção a esse argumento materialista e a objeção utiliza o argumento de introspecção, é uma defesa da subjetividade. Quando estamos falando da nossa subjetividade, estamos defendendo uma posição estamos defendendo a posição em que o mental não pode ser reduzido ao corpóreo, simplesmente ao cerebral. Certo? Por quê? Por que isso acontece? Vamos ver se vocês concordam comigo. Quando eu falo, olha só, quando eu falo de ligações neurofisiológicas, eu não estou falando de uma coisa que acontece somente comigo. Estou falando com uma coisa que acontece com todos nós aqui. Vocês concordam com isso, gente? Vocês concordam com isso, certo? Quando estamos falando de ligações neurofisiológicas, eu estou falando de um fato que acontece com todos nós aqui, certo? E quando eu falo de um fato que ocorre em todos nós que estamos aqui nessa aula, estou falando de algo objetivo. Estou falando de algo objetivo. Quando estou no campo da objetividade, independe da minha experiência pessoal. Independe do que eu sinto sobre e penso sobre. Estou falando de um fato onde todos nós compartilhamos. Qual é a questão?
A, quando o Lucas vasculha a memória dele e o neurocientista explica isso, dizendo que ele está realizando uma ligação neurofisiológica, ele está dando uma explicação objetiva, certo? Ele está dando uma explicação objetiva. Porém, quando o Lucas lembra, quando o Lucas vasculha em direção à memória dele, né, existe um momento de subjetividade do Lucas. Existe uma condição que demarca a subjetividade dele. O que eu quero dizer? A memória que o Lucas tem da nossa última aula é diferente da memória que o João tem. É diferente da memória que o Maicon tem, porque é a experiência dele da aula anterior. Quando o materialista de identidade ele fala que a memória do Lucas e a memória do Maicon e a memória do Carlos são ligações neurofisiológicas, ele parece que não está explicando tudo. Parece que ele não está, ele tá só falando do campo que é objetivo. Ele só está falando de um fato que é comum a todos. Mas ele não está falando da diferença entre a memória do Maicon, a memória do Carlos e a memória do Lucas. Porque a memória do Lucas, a memória do Carlos e a memória do Maicon não são idênticas. A experiência que cada um teve diz respeito a como que cada um experienciou. E elas não podem ser tornadas idênticas. Eles não podem, não existe um caminho que torne essas memórias idênticas, certo? Vocês entenderam, gente? E quando eu estou falando da memória do Lucas, da memória do Carlos, da memória do Maicon, eu estou falando do âmbito da subjetividade. O materialista de identidade, ele reduz tudo a uma linguagem objetiva. Mas existe a subjetividade. Existe a maneira específica que o Lucas lembra. Existe a maneira específica que o Carlos lembra. E essas duas maneiras de lembrar não são idênticas. Então parece que existe toda uma carga, existe todo um lugar ali que o materialista não consegue acessar. Ficou claro, gente? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, a subjetividade, qual é uma possível consequência do argumento do materialista? Ele ignora a subjetividade. Ele ignora a maneira que o Lucas lembra da aula anterior. Ele ignora a maneira específica que o Carlos lembra da aula anterior. E a memória que um tem e que o outro tem não são idênticas. Não são. Eles lembram do lugar onde eles estavam, do que eles estavam sentindo, do que eles estavam pensando, do que eles estavam fazendo. E essas memórias não são idênticas. Então tem um campo ali da subjetividade que o materialista ignora. E parece que se a gente ignorar isso, a gente está perdendo uma parte importante de explicação do que é o mental. Vocês concordam com isso? Parece uma boa objeção, parece uma objeção que faz sentido. Então, os materialistas, parece que eles querem reduzir tudo ao campo objetivo, porque quando você fala de ligações neurofisiológicas, é objetivo. Independente se eu concordo com isso, se eu gosto disso ou não gosto disso, quando o neurocientista fala de ligações neurofisiológicas, ele está falando de um fato. Certo? Ah, eu não gosto disso, não concordo com isso. Não, tudo bem, você pode concordar, discordar, mas que é um fato, né? Porém, quando o materialista fala, né, que só isso já basta, só essa explicação já basta, aí começa a discordância. Porque parece que não basta. Porque falta falar da minha experiência específica, da minha memória, da maneira que eu lembro, da maneira que eu sinto, que é subjetiva, que o Lucas tem na sua subjetividade, que o Carlos tem na sua subjetividade. Parece que excluir a subjetividade, a gente está perdendo algo importante na nossa discussão. A gente está perdendo algo bastante importante na nossa discussão. Então, quando você tem a presença da introspecção tentando objetar, né, os materialistas, ele é uma defesa da subjetividade, porque parece que os materialistas só querem utilizar uma explicação objetiva e ignorando totalmente o que é subjetividade. Ele está querendo igualar tudo que acontece com todos nós aqui, ele quer igualar tudo em comum, né? Mas não é a mesma situação. A maneira que eu sinto, a maneira que eu lembro, a maneira que eu imagino
é radicalmente diferente da maneira que cada um sente aqui, que cada um lembra aqui, que cada um imagina aqui. E parece que eles não querem, parece que estão deixando de lado essa análise. Então, por isso que a subjetividade aparece aqui como um contraponto ao materialismo, né? Tanto a gente vai ver isso tanto no materialismo de identidade quanto no materialismo, né, eliminativista. E é exatamente nesse papel da subjetividade que que a gente defende aquilo que a gente chamou de qualia. E agora eu vou ler, né, qualia. O que é um qualia? É essa sensação, é o qualia. Por exemplo, é a maneira específica que o Lucas lembra da nossa última aula, que é radicalmente diferente da maneira específica que o Carlos lembra da última aula, que é radicalmente diferente da maneira específica que eu me lembro da última aula. E essa maneira específica, subjetiva, né, os filósofos da mente chamam de qualia, certo? Vocês estão vendo, todos aqui, me confirmam que todos estão vendo o meu rosto aqui na tela de vocês, certo? Digam sim ou não, né? Sim. Certo? O Lucas respondeu sim, certo? A maneira que ele está experienciando a minha imagem na tela dele é diferente da maneira que o Flávio está experienciando, que é diferente da maneira que o Guilherme está experienciando. Eles não podem ser igualados, dependendo das condições sensoriais que cada um tem. Dependendo das condições físicas que o notebook, celular que cada um tem, nós temos experiências diferentes. Vocês estão experienciando de forma diferente essa minha tela. Vocês estão experienciando de maneira diferente esse meu rosto aqui, certo? Elas não são a mesma experiência, porque cada um tem a sua maneira de experienciar. Vamos supor, na parte de baixo aqui, ó, do Google Meet tem esse botãozinho vermelho de desligar a conexão, né, a nossa reunião. Vocês estão vendo a cor vermelha aqui, certo? Eu estou experienciando a cor vermelha, digamos assim, eu tenho a minha experiência dessa cor vermelha aqui. O Lucas tem a experiência dele dessa cor vermelha aqui. O Carlos tem a experiência dele dessa cor vermelha aqui, certo? Pode não ser extremamente diferente, mas existem diferentes aspectos da experiência de cada um, certo? E isso, na filosofia da mente, essa sensação bem subjetiva, essa sensação que cada um tem, que não pode ser equivalente a outro, a gente chama de qualia. É uma sensação, é uma qualidade que diz respeito somente ao indivíduo que sente, que não pode ser equivalente ao que outra pessoa sente. A gente chama de qualia, certo? E o qualia aparece dentro dos argumentos que estão contra o materialismo. Porque como o materialismo ele sempre está discutindo essas coisas sempre no âmbito objetivo, o qualia é aquele ponto central que afirma a subjetividade, que afirma a sua maneira específica de experienciar o mundo, que é radicalmente diferente da maneira específica de outra pessoa experienciar o mundo. Não faz sentido dizer que duas pessoas diferentes no mundo experienciam o mundo da mesma maneira. Não faz sentido. E é por isso que aparece aqui o qualia, né? Que é a sensação específica que cada um tem. Por exemplo, podemos ter nós estamos tendo a mesma experiência, certo? Ou melhor, estamos experienciando o mesmo objeto, que é o meu rosto aqui, certo? Só que eu não posso dizer que estamos tendo a mesma experiência, de maneira idêntica, né? Cada um tem a sua maneira de experienciar. Isso a gente chama de qualia. Eu vou mostrar aqui, vou transmitir aqui um experimento de pensamento clássico da filosofia da mente que afirma, né, que fala sobre esse qualia. Ele não vai, o Paul Church não está utilizando o termo qualia, mas ele vai falar sobre isso, certo? Todos conseguem ver o textinho aqui, gente? Confirme para mim. Sim, professor, dá para ver. Ah, perfeito. Ó, vamos ler esse trecho aqui, que é o último argumento que tenta objetar, né, que tenta apresentar uma objeção ao materialismo de identidade. Consideremos agora um último argumento.
mais uma vez, baseado nas qualidades introspectivas de nossas sensações. Então, é um argumento que quer responder o materialismo argumentando pela introspecção, pelo caráter específico da subjetividade. Imaginemos uma neurocientista do futuro que conhece tudo que pode ser conhecido sobre a estrutura física e as atividades do cérebro e de seu sistema visual, sobre seus estados reais e possíveis. Então, vamos supor, ela conhece tudo do que acontece aqui. Vamos supor que ela sabe, ela manja pra caceta de tudo isso aqui. Ela manja qual é a frequência das cores no cérebro, como que o cérebro percebe as cores, quais são as frequências de cada cor, de cada tom, papapá. Ela sabe tudo no modo teórico, ela sabe todas as teorias envolvidas nisso aqui. Se, por alguma razão, ela jamais teve efetivamente a sensação de vermelho, por ser daltônica, por exemplo, ou em razão de alguma condição excepcional no ambiente, então restará algo que ela não conhece sobre certas sensações. Então, como é ter uma sensação de vermelho? Ela pode saber tudo, absolutamente tudo sobre a percepção de cores no cérebro. Ela pode saber tudo teoricamente, produziu diversos artigos acadêmicos sobre como que funciona a percepção de cores da cor vermelha no cérebro. Porém, se ela nunca teve a sensação, se ela nunca pessoalmente teve a sensação do vermelho, por ser daltônica ou algo do tipo, parece que ela não sabe tudo do que é perceber o vermelho. Entende o que eu quero dizer? Porque qual é o ponto final? Qual é a conclusão? Que mesmo que ela saiba de tudo objetivamente, de como funciona neurocientificamente a percepção de cores, se ela não teve a sensação de vermelho na vida dela, parece que a gente pode dizer que ela não sabe de tudo do que é ter a percepção de uma cor, porque ela é daltônica. É uma neurocientista que sabe de tudo sobre cores, porém ela nunca teve experiência da cor vermelha. Então parece que não quero exagerar, mas parece que nos estamos permitidos a dizer, segundo a sua objeção, que ela não sabe tudo do que é ter experiência da cor, porque ela nunca pessoalmente, na sua subjetividade, na sua introspecção, ela percebeu, sentiu o vermelho. Assim, o conhecimento completo dos fatos físicos da percepção visual e da atividade cerebral, a ela vinculado, ainda deixa alguma coisa de fora. Mesmo que ela saiba tudo da cor vermelha, mesmo que ela saiba teoricamente, tudo sobre a cor vermelha, se ela nunca teve a sensação de vermelho, a gente pode dizer que ela não sabe completamente o que é o vermelho. Entende? Dessa forma, o materialismo não pode dar uma explicação, segundo essa objeção, não é que ele está afirmando, A gente pode dizer que essa objeção afirma que o materialismo não pode dar uma explicação adequada de todos os fenômenos mentais e a teoria da identidade pode ser ou deve ser falsa. Porque se o materialismo ele quer reduzir tudo ao âmbito da neurociência, se ele quer reduzir tudo ao âmbito da objetividade, ele está deixando o âmbito da subjetividade, da introspecção. Porque somente na subjetividade e na introspecção que nós experienciamos a cor vermelha, a cor azul, a cor etc. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que algum de vocês aqui, não sei, creio que ninguém aqui seja daltônico. Mas, por exemplo, é radicalmente diferente a experiência que a pessoa tem desse botãozinho aqui, ó, certo? Então, mesmo que se você tenha uma neurocientista, um neurocientista, que ela saiba de tudo do que é cores e os efeitos neurocientíficos das cores, se ela nunca teve a sensação disso, parece que a gente pode dizer que ela não sabe completamente o que ela sabe, muito, porém não sabe tudo do que é ter a sensação de vermelho, porque ela nunca experienciou na sua qualidade subjetiva, pelo seu aparato sensorial e cognitivo. Ficou claro, gente, qual é esse argumento do qualia? Vocês entenderam? Essa é a proposta, esse é uma das objeções, uma das objeções. É claro,
Quando eu apresento essas objeções, gente, elas não são definitivas, são objeções. Pode ter respostas a essas objeções. É sempre um debate constante, nada aqui é definitivo. Mas só para a gente participar do debate, só para a gente participar de como essas coisas funcionam, né? Beleza. Nós finalizamos então. Eu não vou chegar até 9h30, não. Eu vou só introduzir essa coisa da psicologia popular, só para a gente introduzir o que é o materialismo, né, eliminativista, né? O que nós vimos aqui, gente, é o materialismo. Devo colocar no chat aqui para vocês copiarem. O que nós vimos até agora é o materialismo de identidade, que pode ser considerado materialismo ou chamado de materialismo reducionista. Certo? Materialismo de identidade, por quê? Porque ele estabelece uma relação de identidade entre mente e cérebro. Ele defende que mente é idêntica, necessariamente idêntica ao cérebro. E por que também é chamado de materialismo reducionista? Porque ele reduz todos os termos que nós utilizamos do mental ao cerebral. Então, tudo que ele deixa a gente usar, né, para falar sobre o mental, ele fala que tudo isso que a gente está falando é idêntico ao cerebral, né? A gente viu, então, os argumentos que defendem, né, o materialismo de identidade e os argumentos que não defendem o materialismo de identidade, que apresentam objeções a eles, né? E o que nós vamos ver agora, gente, que é outro tipo de materialismo, é o materialismo eliminativista, certo? Essa é a posição do Paul Churchland. Essa é a posição que ele defende e a esposa dele defende, a Patricia Churchland. O casal Churchland na filosofia da mente, né, contemporânea, na filosofia analítica contemporânea. E o materialismo de identidade aqui, ó, ele não quer eliminar termos mentais. Ele conserva termos mentais, ele conserva essa explicação que a gente dá, né, do que é o termo mental, do que são sensações, do que são representações, blá 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 blá, né? O materialismo eliminativista, ele quer eliminar todos esses termos que falam sobre representações do mundo interno, da introspecção, de elementos de sensações subjetivas. Ele quer eliminar porque ele fala que a neurociência está tão avançada que já explica suficientemente tudo. Então a gente precisa eliminar esses termos também da linguagem. Vocês entenderam a diferença, gente, entre esse materialismo e esse materialismo? Ele permite a gente usar uma porção de conceitos para falar do mental. O eliminativista, ele fala assim, já estamos num ponto da ciência em que não precisamos mais utilizar certos termos, em que não precisamos falar sobre essas coisas diferentemente. Nós já temos uma área que é a neurociência, que já explica tudo que a gente precisa saber. Certo? Mas, professor, por que isso aqui é uma posição filosófica? Né? Porque é uma posição filosófica naturalista. É uma posição filosófica porque toda posição filosófica apresenta um argumento, uma posição. Certo? Porque assim, só para a gente pensar que filosofia só está no campo do a priori, né? Nós temos filosofias que defendem o naturalismo. Então essa é uma filosofia, uma posição filosófica que defende o naturalismo, né? E por que é uma posição filosófica? Porque ela apresenta um argumento, porque ela apresenta uma tese, né? E isso vocês percebem em filósofos do passado, né, que flertam com explicações naturalistas. Vocês lembram do filósofo empirista David Hume. O David Hume, por exemplo, ele é aquele filósofo que ali nele você já percebe uma propensão naturalista. Você percebe nele que ele é cético em relação à metafísica, ele é cético em relação à identidade pessoal, essa coisa do eu imutável, né? Porque ele é um cara que porque ele fala assim, não, o que a gente percebe, o início da ciência, os cientistas estão fazendo, parece que já é o suficiente, né? Não precisa de mais nada além disso, né? Então, e isso está na filosofia, né? Uma filosofia que está meio que de mãos dadas
com testes da ciência, né? Beleza, gente? Essa é a diferença entre esse materialismo e esse outro materialismo aqui. Agora vamos iniciar nossa leitura do materialismo eliminativista. Deixa eu só ampliar aqui, né? E aí só vamos ver sobre essa concepção aqui, ó, psicologia popular, vai introduzir a nossa discussão. Só um segundinho. Tá transmitindo? O texto está aparecendo para vocês, perfeito. A teoria da identidade foi posta em questão não porque as perspectivas de uma explicação materialista de nossas capacidades mentais fossem consideradas fracas, mas porque parecia pouco provável que a entrada em cena de uma teoria materialista adequada pudesse apresentar as correspondências exatas. O que ele está dizendo aqui? Que parece difícil, né, estabelecer uma correspondência entre o mental e o cerebral, né? Parece difícil, né, conservar o mental depois de já existir a neurociência, né? Parece que é difícil você defender o mental depois que as descobertas neurocientíficas já se solidificaram. Então parece difícil estabelecer uma correspondência entre mental e cerebral. Bom, se é difícil, vamos ficar com aquilo que é mais simples. O que é mais simples? Só o cérebro. O cérebro já simplifica tudo e já dá tudo aquilo que a gente precisa saber, né, do mental. Então a gente precisa utilizar mais esse termo. Então ele está dizendo aqui que tornou-se difícil corresponder uma coisa na outra, como o materialismo de identidade quer manter, né? Que é o materialismo mais bonzinho, digamos assim. O materialismo eliminativista é o materialismo mais austero, mais rigoroso, né? Então, apresentar correspondências exatas, um a um entre psicologia popular e os conceitos da neurociência. Por quê? O que o Paul Churchill está dizendo aqui? Isso aqui é importante. Ele está dizendo que todos os termos que usamos para falar, né, de mental, se a gente tem a palavra mente, se a gente usa a palavra mente, se a gente usa a palavra representação, se a gente usa a palavra introspecção, se a gente usa a palavra subjetividade, esses termos são todos da psicologia popular, né? São termos que tanto assim, a gente que aqui nessa sala de aula virtual, né, quantas pessoas da rua, né, se a gente atravessar a rua agora e a gente perguntasse para qualquer pessoa, né, que estivesse atravessando a rua agora, a gente perguntasse para a pessoa assim, fala sobre a sua mente, o que tem na sua mente? Ah, na minha mente tem sensações, tem representações, tem elementos introspectivos, tem memória, tem imaginação, tem sensações específicas. Então, se a pessoa que está atravessando a rua utiliza esses termos, segundo os filósofos aqui, ele está utilizando termos da psicologia popular. Da psicologia popular. Não são termos técnicos das áreas específicas da ciência, da psicologia, da filosofia. Não são termos técnicos, são termos populares. Por isso que é uma psicologia popular, né? Ficou claro, gente? Então, o materialista eliminacionista ou eliminativista, ele está dizendo o seguinte, que o mental, os termos mente e mental, são termos da psicologia popular, não são termos da neurociência, certo? E ele está dizendo mais do que isso. Esses termos da psicologia popular, ou seja, mente, mental, representações, blá 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 blá, eles podem ser deixados de lado, porque isso aqui já mostra tudo, né? Isso aqui já mostra tudo aquilo que a gente precisa saber. E ele vai dar exemplos da história. É claro que o Paul Churchill, ele tá fazendo, quando ele mostra por exemplo, esses paralelos da história aqui, que vocês leram, ele estabelece um diálogo com a história da ciência. Ele está dialogando como que na história da ciência essas mudanças ocorreram. E já que essas mudanças ocorreram, elas podem se repetir, elas podem ocorrer novamente em outras áreas, né? Então aqui é o momento em que a filosofia da mente dialoga de forma bastante íntima com a filosofia da ciência, com aquilo que vocês viram com o professor Rodrigo, né? E aí ele vai dizer o seguinte, né? Vou só recuperar aqui. É uma correspondência exata 1 a 1 entre psicologia popular
e conceitos da neurociência. Ficou claro então o que ele está chamando aqui de psicologia popular e neurociência? Beleza. Tará, tará, tará. Que eram exigidas pela redução interteórica, né? A redução interteórica ela permite usar o termo mente mental, mas ela permite porque a redução interteórica reduz, né, mente ao cérebro. Ela não elimina os termos mente e mental, ela só reduz, né? Você fala mente mental, mas a gente pode reduzir isso ao cerebral. A gente pode continuar utilizando os termos. O materialista eliminativista, certo? Ele não reduz, ele elimina. Ele quer eliminar esses termos da psicologia popular. Ele quer falar assim, não, a gente não precisa mais deles, eles atrapalham a gente, né? Teoricamente. O motivo dessa dúvida estava na grande variedade de sistemas físicos totalmente diferentes que poderiam instanciar a organização funcional requerida. O materialismo eliminacionista ou eliminativista também duvida de que a correta explicação das capacidades humanas apresentada pela neurociência possa vir a produzir uma redução, né? Ele está dizendo o seguinte, que ele duvida, o materialismo eliminativista, ele duvida que possa haver uma identidade, uma redução. Ele duvida que a gente consiga manter ainda, né, os termos mente e mental. Ele duvida que a gente consegue reduzir o mental ao cerebral. Por isso que ele quer eliminar. Ele quer eliminar todos esses termos mente e mental, né? Ele duvida. Então, ele duvida que a correta explicação das capacidades humanas apresentada pela neurociência possa vir a produzir uma redução sistemática do arcabouço do nosso senso comum. Ele duvida que o nosso senso comum vai continuar existindo depois da neurociência. Mas nesse caso as dúvidas têm origem numa fonte totalmente diferente, né? Ele vai falar sobre que beleza, a gente os termos cérebro e mente podem conviver de forma harmoniosa. E o materialismo de identidade fala que eles são idênticos, somente idênticos. Agora o materialista e eliminativista fala assim, não. Com tudo que a gente já descobriu, com tudo aquilo que a gente já tem, não precisa mais utilizar o termo mente, mental, representação, blá blá blá, né? E se a gente continuar usando, vai atrapalhar. Então não existe uma identidade entre mente e cérebro. Não existe uma identidade entre mente e cérebro, porque mente é algo que possa deixar de lado. Então só pode falar, a gente precisa só utilizar o termo cérebro. Não existe, porque você está, segundo o materialista eliminativista, você está defendendo a identidade entre cérebro e uma coisa que não existe, né? Que é a mente, segundo ele, né? Então por que defender uma identidade de uma coisa e outra se uma dessas coisas a gente não consegue verificar? Então só existe cérebro, não tem relação de identidade entre mente e cérebro. O que existe só é cérebro e ponto final. Para o materialista eliminacionista, as correspondências 1 a 1 não serão encontradas. Porque não tem uma coisa e outra coisa. Só tem uma coisa. E a estrutura psicológica de nosso senso comum não pode obter uma redução interteórica, porque a estrutura psicológica do nosso senso comum é uma concepção falsa e radicalmente enganosa das causas do comportamento humano e da natureza da atividade cognitiva. Desse ponto de vista, a psicologia popular, que esse é o ponto da nossa aula aqui, que é o conceito central, né? Não é apenas uma representação incompleta de nossas naturezas interiores. Ela é pura e simplesmente uma representação distorcida de nossas atividades e estados internos. O que o Paul Churchill está dizendo aqui é que a psicologia popular distorce a maneira que a gente entende, né, o cérebro. Ela distorce a maneira do que acontece com o cérebro. Porque ela utiliza termos como representação, introspecção, subjetividade, sensações, blá 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 blá. Todos esses termos eles não têm uma verificação científica hard, né? Porque eles distorcem. E a psicologia, a maneira que a gente fala sobre essas coisas, distorce essas coisas. Então, já temos um material que explica certinho. Então, por que continuarmos com esses termos que distorcem, que tornam a explicação, como pode dizer, pressupõem coisas que não existem? Então, vamos ficar com aquilo que pode ser simples, né? Novamente, o princípio de simplicidade, né? Os materialismos que nós vimos, eles defendem o princípio de simplicidade.
Consequentemente, não podemos esperar uma explicação realmente adequada de nossa vida interior, feita pela neurociência, revele categorias teóricas que correspondem exatamente às categorias do arcabouço do senso comum. Ele está dizendo que, que a gente nunca vai conseguir estabelecer uma identidade entre neurociência e senso comum, entre neurociência e psicologia popular, né? O materialismo de identidade, ele quer encontrar uma maneira de estabelecer uma identidade, ele quer amarrar neurociência com o senso comum, ele quer amarrar a neurociência com a psicologia popular. O materialista eliminativista, ele fala o seguinte, não tem como fazer isso. A neurociência ela já dá explicação suficiente e tudo que está aqui dificulta a nossa vida. Tudo que está aqui, ó, dificulta a nossa vida. Então não tem como estabelecer identidade entre essas duas coisas. Tudo que a gente precisa saber está aqui, ó. Acabou. Né? Então não tem como identificar, né, senso comum, psicologia popular com neurociência. Né? Isso aqui está dificultando ainda mais, está distorcendo. Né? Dessa forma, devemos esperar que o antigo arcabouço seja simplesmente eliminado, e não reduzido por uma neurociência amadurecida. Né? Vocês entenderam a diferença entre eliminar e reduzir? Eliminar é eliminar todos esses termos que a gente usa para falar do mental. Reduzir é a gente continua utilizando os termos mentalmente, porém é idêntico ao cérebro. Então, mas esse tipo de materialista aqui, ó, esse tipo de materialista aqui, ele está falando, não. Esquece essa tentativa de tornar idêntico, esquece essa tentativa de identidade. Tudo está aqui, ó, tudo está aqui. E é isso. Por que tudo está aqui? Poxa vida, porque o avanço que esses caras estão nos mostrando é impressionante. Logo, isso aqui não tem como sobreviver por muito tempo. Ou melhor, isso aqui não tem como sobreviver por muito tempo. E por que não tem como sobreviver por muito tempo? É porque na história da ciência, né, existiu um momento da história em que nós falávamos sobre alquimia. E a alquimia foi deixada de lado, foi apagada. Porque nós avançamos e na medida que estamos avançando, algumas coisas estão sendo deixadas de lado. Porque já não tem mais relevância científica. Então isso aqui está avançando de tal modo que isso aqui, ó, pode ser deixado de lado. Dependendo do estudante de psicologia, ele pode escutar o materialista falando e achar absurdo, né? O estudante de psicologia que gosta da psicanálise, que gosta da fenomenologia, ele pode achar tudo isso um absurdo. E esse é o cenário de debate. Então, essas coisas, às vezes, elas convivem de forma harmônica, às vezes não. Né? Só para dar um exemplo para vocês, para finalizar a aula de hoje, deixa eu só parar de transmitir aqui. Na aula de ontem, eu estava dando aula de fenomenologia para o pessoal de psicologia. E eu estava explicando as teses da fenomenologia, né? E aí teve uma aluna do curso de psicologia que ela estava assim, mas professor, isso aí, não sei, não parece, não faz sentido por causa do concreto, por causa da ciência, tarararará. E aí você percebe que dentro da área da psicologia você tem abordagens que elas, se forçar um pouquinho, elas não convivem em harmonia. Elas podem estar batendo cabeça o tempo todo, né? Mas eles faz parte da grade curricular deles e existe muitas vezes a situação em que o aluno ele confunde o professor que dá aula com o professor que defende o que a aula está dizendo, né? Ela não pensou isso, né? Mas é muito comum que, vamos lá, o professor está dando aula de fenomenologia, o professor defende a fenomenologia. O professor está dando aula de escola de Frankfurt, o professor defende a escola de Frankfurt. Não é que é isso, ele está mostrando os argumentos. E os argumentos que realmente fortalecem, os argumentos que enfraquecem, o que seja, né? Mas isso é muito comum, né? Do aluno ter uma resistência, porque ele acha que aquilo é uma defesa, que aquilo quer mostrar uma linha, blá blá blá. E é só para eu mostrar para vocês que às vezes existem conflitos hard, né, nessas situações. Na psicologia, então, você tem diversas abordagens que estão brigando uma com a outra. E isso não é fácil, né? Isso aí é conflitante. Porque isso é muito ruim, cara, porque não existe um diálogo. Porque não existe um diálogo cordial, diplomático, porque você sempre vai ter um grupinho lá que vai falar esses aqui, eles não estão fazendo psicologia, a gente aqui que está fazendo certo, né? E é meio arrogante pensar dessa forma, né? Porque nada está muito resolvido ainda. Mesmo que nós tenhamos muitos avanços, nada está resolvido ainda. Tudo pode mudar, a gente pode rever algumas coisas.
Mas existe esse cenário, sabe? De que nós somos um grupinho, nós somos um grupinho que tá certo, né? Aqueles ali, ó, aqueles ali estão fazendo pseudociência, que lá a gente aqui tá fazendo a hard, né? Isso é ruim, cara. Isso resvala em diversas áreas acadêmicas, não só na psicologia, na filosofia também, né? Filosofia isso é muito comum. O que eles estão fazendo ali, ó, não é muito filosofia. A gente aqui tá fazendo realmente filosofia e tal, né? A filosofia analítica é muito assim. Eles olham para as tradições continentais dessa forma, né? E os continentais também ficam olhando para os analíticos com essa forma. E a gente costuma pensar que essas coisas não refletem, né, na teoria, porque aqui nesse momento sou imparcial, nesse momento sou neutro. É meio ilusório isso às vezes. Às vezes isso é ilusório, porque às vezes o cara está defendendo está vestindo a camiseta de forma hard, né? Às vezes ele está falando essas coisas de uma forma muito dogmática, né? E quando o dogmatismo na filosofia é quando você defende com unhas e dentes e não admite outra coisa, né? Então isso é muito comum também na universidade, né? No caso, na psicologia dessas situações, né? Em que você fica resistente a tudo que você discorda, né? Mas você não precisa abraçar, você só precisa entender quais são os argumentos, né? E falar e explicar quando você precisa falar a respeito disso, né? Mas existe essa resistência. Ficou claro, gente? Vocês entenderam o caminho que a gente fez? Está muito confuso, está muito abstrato, está muito repetitivo, né? Mas é bom que algumas coisas são repetidas porque é um caminho com nuances, né? Com sutilezas. Dá um feedback aí, tá tudo certo, gente? Vocês conseguiram ouvir bem? Alô, alô? Opa, joia. Beleza, beleza. Gente, vou encerrar a aula de hoje, tá? Eu vou interromper a gravação. Aqueles que não conseguiram anotar, eu vou compartilhar as gravações que estamos fazendo dessas aulas remotas, tá? Para vocês repassarem. E espero que esteja sendo bastante legal, bastante interessante essas discussões. Eu acho acho divertido, acho inquietante, né? Mas qualquer coisa, mandem mensagem, perguntem, releiam os textos, tá? Então, gente, eu já vou antecipar para vocês que eu não vou passar mais nenhum texto a mais, tá? Nós já temos os nossos textos. Tudo que eu já passei lá no grupo do WhatsApp, que eu vou colocar lá no Moodle, já é o conteúdo da nossa primeira prova. Então, estamos finalizando, né? Próxima aula nós finalizamos, né, o conteúdo dessa primeira prova. Então, nós já temos os textos, né, que a gente precisa usar para essa prova. Não vou passar mais nada novo. Perfeito, gente? Vou liberar vocês. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Pela presença, não é, né? Experiência individual, assim, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Até mais, viu? Um bom fim de semana. Valeu, professor. Até mais. Até segunda. Até segunda. Até mais, professor. Obrigado. Opa, eu agradeço. Até mais, professor. Obrigado pela aula.